Então, meus amigos, agora que nós já concluímos a construção da mesa de desempenho e nós já temos algumas das ferramentas para realizar o processo de ajuste, nós podemos dar continuação no processo de ajustagem das nossas ferramentas de precisão. Para quem não conhece, essa peça aqui, ela passou por um processo manual chamado de rasqueteamento ou rasquete. E o que é essa técnica? Ela é um método manual de você obter planicidade de uma superfície usando uma ferramenta essa chamada rasquete, que é essa daqui, e ela possui uma ponta de um material mais duro do que você está trabalhando, e você remove pontos específicos através de uma que você visualiza por uma tinta chamada tinta de contato, e aí você vai trabalhando até você conseguir uma boa conformidade da peça de trabalho com a superfície de referência. As ferramentas para o rasqueteamento elas são relativamente simples. Você precisa primeiramente de uma superfície de referência, no caso a mesa de desempenho, a rasquete, que é a ferramenta que eu ensinei como fabricar no vídeo. Ela precisa de uma ponta. Essa ponta ela é afiada em um grau específico que nós falaremos a seguir. E ela normalmente ela é mais dura do que o material a ser trabalhado. Você precisa de uma lima, não precisa ser uma mursa, pode ser uma lima bastarda mesmo, porque o rasqueteamento é uma técnica de ajustagem fina. Então, dependendo da variação que a superfície que você estiver trabalhando ela apresentar, você vai demorar muito tempo para fazer. Um rolo de borracha, também conhecido como brayer. Esse rolo eu também demonstro como você pode fabricar. Caso você não encontre esse de borracha, você pode estar utilizando um cano de PVC, mas depois que eu gravei aquele vídeo, eu descobri que esse rolinho aqui é fácil de você encontrar em impressoras matriciais. Ele vem mais fininho, mas funciona muito bem também. Tinta de contraste, você encontra ela no mercado, mas também você pode fabricar a sua. Eu tenho um vídeo também que demonstra como é que você fabrica. E ela pode vir em 3 cores, azul, vermelho e amarelo. Mas o azul ele é melhor para você trabalhar em aços, porque ele apresenta um contraste muito bom com pouca tinta. Aqui eu tenho limpa-vidro, também conhecido como Vidrex. Ele tem que ser base de amônia, porque você vai usá-lo para limpar a superfície após um determinado número de ciclos. Você pode usar acetona ou pode usar amônia, mas eu recomendo o Vidrex porque, diferentemente da amônia, ele não tem um cheiro tão forte, e a acetona ele é menos agressivo ao nariz e você compra ele bem barato. Você precisa de uma pedra. O ideal seria uma pedra diamantada, mas elas são bem caras, então para algo que você vai usar muito pouco, não justifica. Essa pedra aqui, ela é chamada de pedra canoa. Você encontra fácil em casas de material de jardinagem e ela vem inteira e você divide ela em 3 pedaços. Você vai deixar 2 pedaços dela para ajustagem e ele é muito bom para você afiar a ferramenta. No caso, a rasquete. Eu gostei bastante de usar ela para afiar a rasquete. Um pano, de preferência um pano de material sintético que não solte pelos, para você não danificar a precisão que você quer obter. E uma superfície que você queira trabalhar. Nesse caso aqui, eu encontrei essa peça no ferro velho e eu quero ajustá-la para fazer dela uma régua retificada, que eu vou demonstrar para vocês como é que a gente vai usar quando eu estiver fazendo o ajuste do barramento do torno.
A primeira coisa que você tem que fazer antes de iniciar a ajustagem é a limpeza da mesa de desempenho. Então você vai usar a solução que você escolheu, seja ela amônia, acetona. Eu não recomendo que você use thinner ou materiais parecidos, porque eles são abrasivos demais para a pedra. E como essa pedra ela trabalha com precisão de microns, se você ficar utilizando materiais que agridem muito o granito, você acaba perdendo a planicidade e tem que fazer o ajuste todo novamente. Antes de você começar a ajustagem, é muito importante que você faça alguns pequenos ajustes na peça que você vai trabalhar. O primeiro deles é que essas quinas vivas que normalmente apresenta, você tem que matar elas, porque elas podem apresentar falha de leitura ou as pontas delas podem agredir a mesa de desempenho. Então é importante que você remova ela. E para isso você vai usar uma lima. De volta à mesa de desempenho, eu vou demonstrar para vocês como a peça está agora. Então você pode observar, ó, o ponto de apoio dela é o centro. Então o interessante seria que ele estivesse a mais ou menos 1/3 da, do total da superfície. Mas aqui no caso ele está aqui no centro, ó. Você pode ver que o eixo de movimentação está aqui. Então, vamos ver se a gente consegue melhorar usando o rasqueteamento. Ah, vamos conferir mais uma vez a pedra. É muito importante que vocês espalhem bem a tinta. Nunca usem tinta demais, porque a tinta demais ela vai atrapalhar a leitura de vocês. Ela vai fazer uma informação errada para vocês. Mas também vocês não podem aplicar tinta de menos, porque senão vocês não vão ter um contraste para vocês compararem. Sem aplicar muita pressão, vocês façam alguns movimentos, uns 4 movimentos, para trás e para frente, para que a tinta possa marcar o ponto de contato. Então, aqui está o lugar que estava tocando. Vocês podem ver que as bordas não foram preenchidas de tinta. Eu tenho uma linha contínua, porém ela não percorre toda a superfície da peça. Isso indica uma concavidade da minha superfície. Aqui ela está fazendo este movimento. Nós vamos usar então agora o rasqueteamento para poder consertar isso. A respeito da ponta de material de raspagem, de rasqueteamento, normalmente ele é feito de carbeto de tungstênio, que é um material muito duro, é um dos materiais mais duros que existe na Terra. Ele não é natural, ele é manipulado, feito pelo homem. Porém, a pastilha de metal duro, como é conhecido, ela é bem cara e ela não é tão fácil de conseguir. E às vezes para a pessoa usar uma vez ou outra não justifica. E já o bedame, além de quem está construindo um torno teria que eventualmente vai comprar o bedame, que é uma opção bem interessante, ele é mais fácil de achar e bem mais em conta. Esse aqui é um cobalto, 60%. Ele cega com uma certa facilidade, então se você durante a ajustagem tiver que afiá-lo algumas vezes, é normal. É uma ferramenta, ela exige bastante. Muitas pessoas perguntam sobre usar uma lima
afiar essa parte aqui da lima para poder fazer o ajuste, afiar com o mesmo ângulo que é usado na rasquete. Você pode fazer isso sim. Quando eu iniciei, eu comecei usando lima. Eu já fiz ajuste em algumas peças usando. Porém, é bem frustrante, porque a cada passada ela cega, você fica bem frustrado com isso. Uma coisa que você pode fazer para poder melhorar isso é endurecer ela, aquecer ao ponto não magnético e depois resfriar em água bem gelada. Ajuda, mas ainda assim fica difícil de afiar, ela fica quebradiça, mas vai durar mais tempo. Sobre a afiação da rasquete, ela apresenta vários ângulos de afiação, sendo o maior deles 120 milímetros, um raio de 120 milímetros, e o menor de 20 milímetros. Quanto maior o ângulo, no caso o raio, menos preciso você consegue fazer o desbaste. Bom, aqui nós vamos utilizando a ferramenta, nós vamos fazer a raspagem da superfície onde está apresentando a tinta. A tinta ela indica o ponto alto. Então vocês vão fazer os riscos, deixando um vão de aproximadamente 5 milímetros. E agora vocês invertam no outro sentido. Quando vocês estiverem trabalhando, evite o movimento assim, ó, de puxa e empurra. Isso tende a cegar a ferramenta mais rápido. O legal é vocês fazerem pressão apenas quando ela está indo e levantar quando ela estiver vindo. Bom, assim que você terminar o primeiro ciclo, você, usando as pedras, você vai movimentar apenas para remover as rebarbas. Nunca para poder lapidar o material, porque senão você acaba perdendo o serviço que você fez. Remove a tinta. E agora nós vamos testar na pedra de desempenho. Como você aplicou a superfície a primeira vez, a tinta foi removida. Então você não espalha mais tinta. Você simplesmente pega a tinta que já está e comprime ela novamente. Você não precisa cada demão aplicar uma camada de tinta, porque senão você vai perder a planicidade. Então, vamos ver então. Novamente, ó, apoiando a mão, sem fazer força, apenas alguns movimentos. Olha só, se você observar, ó, nós já estamos com alguns ajustes que foram feitos, ó, já aumentou o alcance. Vamos com mais um ciclo de ajuste novamente. Concluímos um ciclo. Sempre conferindo as bordas. Porém, dessa vez,
Após alguns ciclos, quando você já começa a ter uma uniformidade, tem uma última coisa que vocês fazem. Vocês vão aplicar uma fina camada de óleo na superfície e vocês vão, além da pedra, vocês vão movimentar uma superfície metálica, de preferência que seja mais dura do que a superfície. Esse procedimento é feito apenas em superfícies que são feitas de aço. A de ferro fundido não necessita, o acabamento dele é melhor. Nesse caso, eu vou usar uma capa de rolamento parecida com a que eu usei como bloco padrão e o objetivo dela é melhorar o acabamento da superfície, dando uma melhor rugosidade para ela. Ela dá uma espécie de polimento na superfície, dá um acabamento bem bacana você fazer isso. Remove o excesso de óleo. E o legal desse método, ele não oferece nenhuma alteração dimensional. Ou seja, ele não desbasta, ele simplesmente pule a superfície. Novamente, ó, vamos espalhar a tinta na superfície. Então, nós já começamos a ter aquele padrão característico do rasqueteamento, ó. Nós já começamos a apresentar pontos. Antes a gente só tinha uma linha contínua e agora nós temos pontos. Então a gente precisa trabalhar essa parte aqui para que esses pontos comecem a seguir para a borda e assim a superfície perder a concavidade. Como vocês podem ver, a superfície está apresentando agora pontos, ó. Ela tem vários pontos, mas ainda são pontos grandes. Então o que nós iremos fazer a partir de agora? Com o rasquete, levando num sentido, nós iremos dividir esses pontos ao meio, depois no outro sentido, a outra metade, dividindo em 4. Vocês vão fazer isso com todos os pontos.
Aí, pessoal, já conseguimos uma boa uniformidade dos pontos em toda a extensão da régua. Vocês viram que nós começamos com apenas uma faixa aqui, e agora a gente tem alguns pontos grandes. Algumas áreas ainda precisam ser trabalhadas, mas já tem uns pontos bem uniformes nela. E agora a gente vai mudar para o acabamento fino. A gente estava fazendo a fase de desbaste e vamos passar agora para acabamento fino. No começo a gente movimentou nossa peça e o eixo ele estava aqui. E como vocês se lembram, eu mencionei que seria melhor que ele tivesse aproximadamente a 1/3 do comprimento total da peça. E olha só. Nota que o eixo da peça mudou. Olha só que legal. A peça é como se ela não apresentasse peso. Então isso indica que ela está bem uniforme a planicidade. Mas a gente ainda precisa dar o acabamento nela agora. Para o acabamento fino com a rasquete manual, o procedimento é bem parecido. Nós mudamos agora, a pastinha ela já não mais está num ângulo de raio de 120 graus, mais de 120 milímetros, mas ela caiu para um raio de 80. Isso quer dizer que ela vai ter menos área de contato e, consequentemente, você vai raspar uma área menor. Porém, agora são áreas pontuais. Outra coisa também é que nós mudamos o ângulo aqui de 5 graus para 7 graus, o que permite que ela trabalhe mais deitada e dê um acabamento mais bonito, com menos rugosidade. E para a gente fazer o teste, o que nós vamos fazer é limpar toda a superfície da pedra, remover toda a sujeira, mesmo aqui, deixa bem limpo. E sem a tinta, nós vamos pressionar a nossa peça e vamos fazer alguns movimentos com ela. Sem aplicar muita pressão, em toda a extensão do barramento. E olha só, se vocês observaram, alguns pontos, ó, eles estão mais escuros. Eles apresentaram um polimento, ó. Olha só, em toda essa área. Quer dizer, esses aqui são os pontos que ainda estão altos. Eles são pontos onde a tinta ela para de começar, ela para de mostrar. Chega uma hora onde a tinta ela já não consegue mais demonstrar. Então você faz esse teste, ó. Nós temos esses pontos aqui, ó. Então você pode ver, ó, eles estão dispersos por toda a peça. E agora a gente vai procurar todos eles, ó. Nós vamos trabalhar em cima deles. Olha, como vocês podem ver, ó, o ponto que está aqui e é o mesmo procedimento, ó. Nós vamos removê-lo, ó. O mesmo nós vamos fazer com todos os outros pontos, ó. Toda a extensão dela. Movimentos curtos. E a gente vai seguindo. Após aproximadamente 6 horas de trabalho total, do começo ao fim, vamos ver o resultado que nós obtivemos. Olha aí que legal. Eu tenho pontos espalhados por toda a extensão. Então isso quer dizer que ela está tocando a pedra por igual. Eu poderia continuar, mas esses pontos aqui eles representam microns mesmo. E a ideia dessa régua, ainda mais por ela ser feita de aço, ela já atingiu uma qualidade muito boa. Eu gostaria de mostrar para vocês um resultado que eu consegui obter com essa
régua caseira e com a minha pedra de desempenho, com a técnica de rasqueteamento. Então, ó, como vocês podem ver, ela se cola, ela se prende na pedra. Isso quer dizer que elas estão com uma superfície bem em conformidade. Então, eu acho que é um resultado muito válido para algo que foi feito com praticamente sucata, material reciclado, com um nível de precisão desses. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo é uma prévia do ajuste do barramento. O próximo vídeo, eu acredito, já ser o do ajuste, onde nós não iremos focar no rasqueteamento em si, mas na técnica de ajustagem. Eu peço que você se inscreva no canal para poder não perder nenhum vídeo. Deixa o like, comenta, eu sempre leio os comentários, tento responder todos e agradeço muito a presença de vocês aqui.